parte que eu quero... Tá. Bom, presidente, eu me inscrevi para falar, nem quero utilizar os 10 minutos, quero falar rapidamente. Primeiro, dizer que a vereadora Mariana Conte não pôde estar presente, que é a presidenta da comissão da CPI, né, da Comissão Parlamentar de Inquérito, e ela está doente, ela está adoecida, por isso ela justifica a ausência aqui, nesse momento da leitura do relatório. Segundo, como eu fui a relatora, eu vim aqui para dialogar com os vereadores dessa casa, no sentido de solicitar a sua aprovação, justamente porque esse foi um relatório que nós colhemos as falas de todas as reuniões, então, por isso que o relatório ficou extenso, né, dos debatedores, das pessoas que vieram aqui falar sobre o tema, das que foram convidadas e das que vieram, né, de forma voluntária participar. Mas eu quero dar um destaque aqui para uma pessoa que foi a antropóloga judia Adriana Dias, que é pesquisadora do fenômeno do neonazismo há 20 anos aqui, que era moradora aqui dessa cidade e que pesquisa esse tema aqui no Brasil. A Adriana Dias faleceu recentemente, mas ela participou e ela afirmou em várias vezes e enviou documentos, inclusive, que fala que em Campinas há 5 grupos neonazistas com 8 células aqui na nossa cidade de Campinas. Desses grupos, 4 células são armadas e são extremamente violentas. Inclusive, ela fala que essas células, né, são de nova ordem, enfim, são células hitleristas e são células supremacistas brancas e células que são envolvidas com o grupo do leste europeu. Em Campinas, então, Campinas está sob a ameaça desses grupos. Ela, Adriana Dias, por várias vezes, ela entrou em contato com as forças, né, de segurança. Inclusive, a Adriana Dias me disse por várias vezes que conhecia o vereador Major Jaime, que está aqui. Inclusive, ela falou várias vezes que ela conhecia o vereador e respeitava o trabalho do vereador. Falou várias vezes para mim isso. E ela falou que, inclusive, sobre questões que aconteceram na casa, que eu poderia ter a tranquilidade, inclusive, de conversar com o vereador, porque o vereador tem esse trânsito dentro das forças de segurança que são interessados em tentar resolver essa questão. Ela falou várias vezes isso. E ela, aqui no relatório, eu escrevi isso, a gente transcreveu isso, né, da fala dela. E ela fala que essas células de Campinas teve conexão com o ataque que aconteceu em escolas em Suzano, por exemplo. Então, e tem toda essa conexão com órgãos neonazistas internacionais. Eles têm uma conexão, né, uma ligação muito próxima. Então, assim, eu acho que não é pouca coisa isso que essa antropóloga, uma mulher com 20 anos de estudo, de pesquisa, reconhecida mundialmente. Ela deu várias entrevistas, inclusive para programas, né, de televisão, que deu destaque para essa agenda. Então, ela é uma pesquisadora, foi uma pesquisadora renomada, porque ela faleceu em fevereiro, né, judia, inclusive. Então, assim, eu acho que o que ela revelou, o que ela nos trouxe de pesquisa, de documento, não é pouca coisa. Então, eu gostaria de solicitar a essa casa que os vereadores possam se refletir e votem favorável a esse projeto, porque Campinas é uma cidade grande, é uma cidade que está tendo todo o envolvimento das autoridades, principalmente com a questão de segurança das nossas escolas. E se a gente votar contrário a esse relatório, a gente pode estar passando, né, uma mensagem, uma posição de autorizando esses grupos de ódio, esses grupos que estão
aí, né, fazendo toda essa movimentação junto com a nossa juventude, alimentando a nossa juventude dessa prática violenta e colocar a nossa cidade em destaque nessa rota aí violenta internacional. Então, eu quero solicitar a essa casa que votem favorável a esse relatório, porque ele é extremamente importante que vá, né, para o Ministério Público, que vá para as instituições de investigação e que tente investigar esses grupos e desmantelar esses grupos para que não façam novas vítimas, principalmente na nossa cidade. Esse é o intuito desse relatório. Então, eu solicito, eu apelo, faço um apelo aqui a esses vereadores, que esse foi um trabalho sério, né, que extremamente importante, e que a gente precisa dar uma resposta à altura do que está acontecendo atualmente no nosso país. Então, por vereadora. Isso... Pois não, vereador? Vereadora Guida, quero cumprimentar Vossa Excelência pela coragem, pela determinação em fazer o relatório nesta comissão, cumprimentar os demais integrantes desta comissão, que fez um trabalho, como disse Vossa Excelência, um trabalho sério, investigativo, colhendo depoimento de vários especialistas, e Vossa Excelência disse bem, as autoridades receberão o relatório final e devem fazer uma investigação com inteligência para que esses grupos não se proliferem. É crime o que eles fazem e não pode prosperar em nosso país. Muito obrigado, senhor. Obrigada, vereador Cecílio. Muito bem lembrado o que o vereador Cecílio disse. Essa casa, inclusive, teve aqui eventos criminosos, eventos racistas, e a gente não pode titubear em sermos exemplar, em pedir a condenação de grupos de ódio, de grupos que armam aí, que planejam ataques e mortes, e principalmente nesse momento que a gente está vivendo, que é os ataques às nossas escolas. Amanhã é dia 20, inclusive. Amanhã é um dia que muitos pais estão com medo de mandar os filhos para as escolas, estão assim temerosos, porque existe aí uma ameaça. Eu sei que as nossas escolas estão preparadas para poder garantir a segurança das nossas crianças, mas eu entendo que aprovar esse relatório que foi realizado pela CPI antifascista, presidida pela vereadora Mariana Conte, e com vários membros que estão aqui nessa casa, inclusive vereador Carlinhos Camelô, vereador Arnaldo Salvetti, vereador Igor Diego, vereador Gustavo Peta, Guida Calisto e a Mariana Conte. Eu peço o voto favorável de todos os vereadores dessa casa para que a gente possa dar uma resposta efetiva, principalmente para que as forças de segurança dessa cidade façam investigação e façam o desmantelamento de grupos de ódio para que a gente possa viver com tranquilidade e com um pouco, né, de paz nessa cidade. Obrigada, presidente. Obrigado, vereador. Pergunta ao